Olá, criança, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática e mais uma vez vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre decomposição e composição de números naturais, certo, pessoal? Então prestem atenção porque nessa aula aqui eu vou fazer uma demonstração através de exemplo, ou seja, vou exemplificar todas as questões que irei abordar na atividade de hoje. Então, assistam com paciência para que vocês possam obter muito sucesso na resolução da atividade. Vamos lá? Primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com a decomposição e a composição, como eu já citei, e aqui nós temos uma decomposição. Então, veja que os valores estão aqui separados, certo? Veja, nós temos 8.000 mais 300 mais 50 mais 6 unidades, ou seja, 8.000 unidades, mais 300 unidades, mais 50 unidades e mais 6 unidades. Quando aparecem um valor decomposto, vocês irão fazer a composição, juntar esses valores e transformar esses 4 valores em um único valor, certo? Isso pode ser obtido, aí como está sinalizado, através da adição. Só que lembrem, o nosso sistema de numeração decimal ele é um sistema posicional, ou seja, a posição dos algarismos influencia no valor final, certo? Se atendo a isso, o que nós vamos prestar atenção? Na ordem do algarismo, qual é o algarismo que está ocupando a posição da unidade de milhar, da centena, da dezena e da unidade, certo? Então eu vou colocar aqui um quadro para que dá uma dica, como que vocês vão responder a primeira questão da atividade, é idêntica a essa. Ah, professor, esse valor aí é maior. Sim, não tem problema, eu estou exemplificando, não precisa ser igual. Estou mostrando como vocês irão responder, certo? Então vejam, ó, é só montar uma simples adição. Veja que eu coloquei aqui, ó, na primeira parcela 8.000 unidades, na segunda 300, na terceira 50 e na quarta 6, certo? Vejam, são adições muito simples. Por quê, gente? Porque o zero é neutro na adição. Por que neutro, professor? Por quê? Porque 0 mais 6 é 6. Então, o zero não fez diferença. Certo? Se 0 mais 6 é 6, o resultado aqui vai ser o quê? Ó? Pessoal, aqui é a unidade, viu? Desculpa aí, foi um erro na digitação. Isso aqui é a coluna das unidades. Ó. A primeira ordem, certo? O algarismo que está na primeira ordem, ele representa as unidades simples. Na segunda ordem, representa as dezenas. Se o zero é neutro, então vai ser 5. A terceira ordem representa as centenas. Então, 0 mais 3 é igual a 3. Como não temos o que juntar aqui na coluna da unidade, é só baixar o 8. Pronto, gente. Ficou 8.000, certo? Ficou 8.356. 8.356, certo? Este é o resultado final. Então, sempre que aparecer uma questão com o número decomposto, para que vocês encontrem a composição desse número, adicionem os valores, posicionando unidade com unidade, que compõe a primeira ordem, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. Esse quadro que eu apresentei aqui no início vai facilitar muito o trabalho de vocês. Por quê? Porque vocês vão entender que, contando da direita, o primeiro algarismo, que é a primeira ordem, compõe as unidades, representa as unidades, o segundo a dezena, o terceiro a centena, certo? Vamos para mais um exemplo. Agora nós temos um número composto e iremos fazer a decomposição. Então aqui é muito simples, gente. Ó. É só observar, o 7 ocupa a primeira ordem, isso é muito fácil. Ó. O 7 ocupa a primeira ordem, o 4 a segunda ordem, e o 3 a terceira ordem. É sempre começando do final do numeral, gente. Certo? Agora o que vocês têm que lembrar? Quem ocupa a primeira ordem representa unidade. Quem ocupa a segunda representa dezenas. Quem ocupa a terceira representa centena. O que eu quero dizer? Que aqui nós temos 7 unidades, 4 dezenas e 3 centenas. Escutem, ó. 3 centenas mais 4 dezenas mais 7 unidades.
Como que vocês vão fazer a decomposição? São quantas centenas? São 3. Então, ó, vocês vão colocar centena, dezena e unidade. Certo? Então, ó, são quantas centenas? 3. Portanto, ó, 3 centenas é o mesmo que 300 unidades. Mais as dezenas. São quantas dezenas? 4. Então, 4 dezenas é o mesmo que 40 unidades. Por quê? Porque uma dezena corresponde a 10 unidades. Por último, vem quem? Vem o 7, que representa as unidades. Então, desta forma aqui, nós temos todas as ordens compostas. Lembrando que centenas, então são 3 centenas corresponde a 300 unidades. As dezenas, 4 dezenas corresponde a 40 unidades e as 7 unidades. Pronto, foi feita a decomposição. Isso aqui vocês irão observar isso na segunda questão da atividade que tem esse procedimento. Vocês vão pegar um número composto e vão fazer a decomposição, certo? Vamos para mais uma. Veja o que nós temos aqui, ó. 7 centenas e 2 dezenas. Então, como representar isso aqui utilizando somente os algarismos? Ou seja, vamos esquecer a questão de centenas e dezenas. Como fazer a representação disso aqui? Que número está representado aqui através do que está escrito por extenso? 7 centenas e 2 dezenas. Então, mais uma vez, você nunca pode esquecer isso. Ó. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, que é a unidade. O 7 representa quem? Representa centenas, está aqui. Então, o 7 vai ficar na coluna da centena. O 2, dezena. Ah, professor, não apareceu unidade. Qual é o valor numérico que representa nada? Que representa nada é 0. Portanto, pronto. 7 centenas e 2 dezenas é igual a 720 unidades. Por quê, gente? Porque 7 centenas corresponde a 700 unidades. 2 dezenas a 20. Então, 700 mais 20, 720 unidades. Certo? É uma coisa muito simples. Se vocês começarem a entender que uma centena corresponde a 100 unidades, então se é 8, então serão 800. Se é 7, 700. Certo? Se é 5 centenas, 500. Se são 4, 400. Na questão de dezenas, de 10 em 10. Então, se são 2, 20 unidades. Se são 3, 30. Certo? Outra coisa que será cobrada também na atividade é a questão de vocês pegar um conjunto de elementos e formar dezenas, para ver quantas dezenas tem, quantas unidades tem, certo? Isso aqui não vai ter centena, porque centena é um valor muito alto, são 100 unidades, mais de dezena, por exemplo. Então, aqui nós temos vários ovos. Então, vamos formar aqui para que nós possamos conferir quantas dezenas é possível formar. Uma dezena são quantas unidades? 10, então eu vou contar. Ó. Tem 5 ovos, certo? Veja, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 2 fileiras dessa vai compor uma dezena. Certo? Pronto, aqui é a primeira dezena. Já aqui nós temos mais uma dezena. Lembre que vocês vão fazer isso lá na atividade. Para que vocês possam verificar quantas dezenas podemos formar com estes elementos aqui. Lá na atividade vai pedir com outros elementos que não são os ovos, mas é a mesma coisa. É só vocês agruparem de 10 em 10. Cada conjunto com 10 corresponde a uma dezena, certo? Então aqui ó, fica fácil. Nós sabemos que deu para formar até o momento agora ó, 3 dezenas, certo? Agora vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 unidades. Não dá para formar uma dezena, por quê? Porque uma dezena contém 10 unidades. Só que deu para formar 3 dezenas. Portanto, como é que nós podemos representar esse quantitativo de ovos aqui? Nós temos 3 dezenas, certo? Vou colocar o DEZ que representa dezenas, ó, e 8 unidades. Pronto.
isso também vai cair duas questões na qual vocês irão identificar a quantidade de elementos que aparecem, certo? Na questão. Só que aí vocês vão lembrar, primeiro formem dezenas, forme a quantidade possível que for. Lembrando, enquanto houver 10 elementos, é possível formar uma dezena. Quando tiver menos de 10, vão ser o quê? As unidades, como foi aqui. Sobraram, nós formamos 3 dezenas e sobraram 8 unidades. Portanto, nós temos aqui 3 dezenas e 8 unidades, ou seja, 38 unidades de ovos. Ok, pessoal? Pronto. Vejam, nós temos aqui o número composto, 96 unidades. Como que podemos fazer uma decomposição aqui? Existem duas maneiras, depende de como a questão pedir. Veja, o 6 está ocupando a primeira ordem. Portanto, se está ocupando a primeira ordem, está representando as unidades aqui nesse numeral. O 9 está ocupando o quê? A segunda ordem. Se está ocupando a segunda ordem, está representando as dezenas. Não é isso? Então, a unidade e dezena. Então, se são 9 dezenas, correspondem a 90 unidades. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 10, 90. E o 6 representa as unidades. Então, essa é uma decomposição. Professor, existe outra? Sim, gente. O 9 está representando quem? As dezenas. Portanto, 9 dezenas. Veja, são 9 dezenas. Isso é um Z, viu, gente? Porque aqui com o mouse é difícil de escrever, mas são 9 dezenas e 6 unidades. Então, existem maneiras diferentes de fazer a decomposição de um valor numérico, certo? De um numeral. Nós temos aqui, 96 unidades. Então, eu fiz duas decomposições. Eu posso fazer a decomposição adicionando, posso fazer multiplicando, que eu não apresentei ainda para vocês, e posso também aqui separar dezenas e unidades. Se houver centena, eu vou separar centenas, dezenas e unidades. Nesse caso aqui, não. Nós temos apenas dezenas e unidades. O que vocês têm que lembrar é isso, certo? Se eu for escrever aqui 9 dezenas, então vai ser 9, veja, e 6 unidades. 9 dezenas e 6 unidades são o quê? 96 unidades, como está lá acima. Certo, pessoal? Então, essas foram as dicas para a seguinte atividade. Vou apresentar agora a atividade.